Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, ouvinte da Vibe Mundial. Como vai você? Essa tarde maravilhosa de segunda. Nossa, semana passada foi impressionante. Recebemos aqui a Andréa, terapeuta ocupacional, que falou, que botou a gente para entender um pouquinho mais sobre o projeto Rio Aberto. E essa semana a repercussão foi enorme, enorme. Um dos nossos vídeos mais assistidos lá no canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, passa lá, Carlos Berzotti, você vai ver esse vídeo lá e todos os outros programas. E lembrando que hoje às 19 horas, esse programa também sobe lá no canal do YouTube para você rever, para você ver as imagens, né? E apesar de estar passando também ao vivo, para quem tem disponibilidade agora no Facebook, espero você por lá. E na semana passada eu abri o programa muito feliz, contando que me formei hipnoterapeuta na Omni, e eu fiquei tão feliz que eu resolvi convidar um especialista essa semana para conversar um pouquinho com a gente e passar para você como que é a hipnoterapia, o que é as técnicas, como que você pode se tornar um hipnoterapeuta, enfim. Felipe Feliciano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado à Vibe Mundial. E é sempre um prazer falar sobre a hipnose, a hipnoterapia e levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Legal, Felipe. Eu vou perguntar para você, eu nunca fiz isso, apesar de eu te conhecer, né? Porque como você decidiu ser um hipnoterapeuta? Muito bom, ótima pergunta. Para quem não me conhece a fundo, meu nome é Felipe Feliciano, e eu sou engenheiro de formação, por mais estranho que isso possa parecer. Caramba! Sou engenheiro de formação, trabalhei 10 anos no mundo corporativo, e ao longo desse processo, uma das coisas que eu fazia era desenvolver e remodelar modelos de negócios de empresas. E eu comecei nessa jornada de consultoria a empresas entender que não adiantava nada mudar o modelo de negócio dessas empresas sem mudar a mentalidade dos sócios, dos donos, dos acionistas e assim por diante. E essa busca me levou a entender mais como a nossa mente funciona, me levou à hipnose, à hipnoterapia, e literalmente depois disso a minha vida deu um 360. Hoje sou hipnoterapeuta, full time, nem me lembro como era mais ser engenheiro, sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia, e hoje tenho a grata felicidade de transformar as pessoas e propagar formando novas pessoas que são hipnoterapeutas e que transformam vidas. Felipe, quebra o mito, porque é a primeira vez que as pessoas ouvem falar em hipnoterapia, elas vão lá para aquela de entretenimento, para o circo, né? O cara vai botar aquela espiral e vai girar na minha frente, vai colocar um relógio. E como é que é isso? Explica pra gente qual é a diferença e que não é nada disso, né? Perfeito. Ótima pergunta, porque é uma dúvida que muita gente tem mesmo sobre o que é hipnose, sobre tirar toda essa parte mística, né? Até mesmo confundir com religião e etc. Então, é importante entender que em hipnose você não fica preso em hipnose, é impossível você ficar preso em hipnose, porque hipnose é o estado natural da nossa mente. A gente vive em hipnose, né, Carlos? Quando a gente está tomando um banho, a gente está assistindo uma novela, um filme, dirigindo o nosso carro, a gente não pensa para mudar a marcha do carro. A gente não pensa para que parte do corpo está sendo lavada, a gente chora vendo um filme, mesmo sabendo que aquele filme é gravado e tendo assistido às vezes mais de uma vez ele. Então, em todos esses momentos, nós estamos em hipnose. A diferença no processo da hipnose, da hipnoterapia, que é utilizar para fim terapêutico, é guiar essa pessoa por esse estado natural da nossa mente que nós acessamos todos os dias, de forma a entender e ressignificar questões que as incomodam. Então, grande parte dessa mística, ela vem de fato daquele estigma do cara de capa preta que fazia as coisas, né, as coisas mirabolantes acontecerem, e gostava de propagar essa mística. É importante e interessante essa pergunta, porque inclusive os hipnólogos lá de 200, 300 anos atrás, eles andavam junto com os circos, junto com gospe-faca, engole faca, cospe fogo e assim por diante. Então isso foi cultivado há muito tempo e é hoje nosso trabalho como hipnoterapeuta, e você também, de quebrar esses paradigmas que as pessoas construíram. É incrível isso, porque hoje eu tive uma emoção muito grande, né? Porque a gente se forma, na verdade, você está lá fazendo aquela formação, você como instrutor, formou muitas pessoas e vai formar ainda, né? Aí você fala pra gente, a gente treina, a gente pratica, mas nós estamos lá com um colega.
supervisionado por um professor, Claro. e tal, o colega faz, você fica na dúvida, você repete o exercício. Mas eu cheguei de manhã na empresa e tinha uma colega que tossia. E essa colega já tossia há uns 2 meses, eu fui descobrir hoje. Aí eu falei, nossa, você... E aí a gente fica preocupado, né? Covid, tosse, um dos sintomas, boca seca, não sei o quê. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu fui conversar com ela. Aí ela falou assim, olha, eu fui em 2 médicos, eu tomei 3 remédios e eu continuo tossindo, mas não é Covid, eu fiz o teste da Covid, né? Aí eu falei, Lucimar, eu posso tentar aplicar uma técnica que eu aprendi no meu curso e na semana passada? Ela falou, pode. Eu falei, 1 minutinho. E aí eu fiz um Pinoflash. Aham. E aí a tosse da moça sumiu. Eu vim para a rádio, eu estava sem tosse, as 12 pessoas que trabalham no departamento dela inacreditam nisso e eu confesso a você que até eu fiquei surpreso da minha primeira, se é que pode dizer, cura, né? Numa pessoa que tossia há 2 meses. É assim que funciona o processo? É tão simples ou esse é realmente uma das técnicas mais simples? Claro, a técnica que você aplicou do Hipnoflash é uma técnica que sintetiza todo esse conhecimento em pouco tempo. Então, é capaz de promover sugestões, de inserir sugestões de forma clara e objetiva para as pessoas. Mas a hipnose não é só isso, né? São coisas e podem ser utilizadas de formas muito mais profundas. E até aproveitando um gancho do que você disse para a gente, o que a gente faz no processo de hipnose não é... promover cura, né? Inclusive, isso é uma das preconcepções que fazem com que as pessoas tenham um estigma sobre hipnose. O que a gente faz é promover a autocura daquele cliente, daquela pessoa que passa por nós. Porque toda cura é uma autocura, né? Não existe a heterocura, não existe eu curar você ou você me curar. O que a gente faz como terapeuta é ser agente de transformação para permitir que aquela pessoa se permita ressignificar questões que as incomoda e, a partir daí, o corpo reagir da melhor forma que ele puder nessa condição. Legal, mas a pessoa, quando você coloca ela em processo hipnótico, ela mantém os seus sentidos, ela não perde os seus sentidos, ela não dorme. Não. Isso, inclusive, é um dos outros mitos sobre hipnose, né? As pessoas acham que quando elas estão em hipnose, elas estão dormindo, ou que não vão saber o que está acontecendo. E grande parte desse efeito aconteceu porque quando a pessoa está em hipnose, ela está com os olhos fechados em grande parte dessas experiências, com o corpo relaxado, enfim, está num estado similar ao estado que visivelmente se parece com o sono. Mas quando ela está nesse estado de fato, ela não dormiu, ela não dorme. Ela está presente o tempo todo, ela está nos ouvindo o tempo todo e principalmente nos guiando, nós estamos guiando ela para que a gente possa acessar as questões que as incomodam e ressignificar. A grande diferença é que se essa pessoa estivesse dormindo, ela não nos ouviria. Simplesmente ela não saberia o que está acontecendo, ela simplesmente estaria numa fase do sono onde é difícil seguir as instruções. Tá certo. Então ela acessa uma área do cérebro, subconsciente, onde ela vai buscar emoções que foram desfavoráveis para a vida dela em algum momento dessa vida e você regride até a bebê, regride em vidas passadas ou não? Sim. O processo não necessariamente ele vai para um ponto determinado, específico, né? Vai sempre para vidas passadas, vai sempre para uma fase de bebê. Mas, de fato, Carlos, a grande parte das coisas que nos traumatizam estão na nossa infância. Porque é quando a gente é muito mais frágil e vulnerável emocionalmente. Se eu disser hoje para você que você é um péssimo radialista, você vai dizer, imagina, eu tenho um programa de rádio, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Hoje você tem contraprova para me dizer que não, para refutar a minha sugestão. Mas quando a gente é criança, a gente não tem essa base, a gente não tem contraprova. Então, principalmente quando uma pessoa que é uma autoridade para nós fala pra gente, você é um incompetente, você nunca vai ser ninguém na vida, ou fatos traumáticos, né, não necessariamente verbalizados acontecem, aquela criança pensa assim, poxa, se essa pessoa está dizendo, eu devo ser. E a partir dali aquilo causa uma sensação nela, aquela emoção é aprendida e a partir daquele momento o grande problema é que ela só sabe repetir aquele padrão emocional. Hoje em dia, grande parte dos adultos tem problemas que eles mesmos, a nível consciente, desconhecem, mas que foram aprendidos, às vezes, de forma simples, em momentos simples também, lá na nossa infância.
a pessoa pode, com isso, claro, ter crenças limitantes, né? Como dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore, aquela coisa, se apaga a luz, você pensa que eu sou milionário, e você consegue ajudar essa pessoa com a hipnoterapia para reverter esse quadro e fazer ela se desenvolver financeiramente, acreditar nela, ganhar mais dinheiro? Sim, sem dúvida. Grande parte dessas questões é possível tratar porque elas são baseadas em programações subconscientes que aquela pessoa já tem e armazenou um dia. Não só sobre relação ao dinheiro, como em relação aos relacionamentos, como em relação ao vínculo de trabalho, às suas capacidades no estudo, né? Então, assim, uma vez que você entende o que afeta essa pessoa hoje, adulta, ou até mesmo criança, quando eu atendo algumas crianças, é importante entender qual é a emoção que causa nela, qual sintoma está sendo manifestado, seja um sintoma físico ou também um sintoma comportamental, né? Como um padrão de relacionamento negativo, um padrão de amizades que não levam ao lugar que ela gostaria, e a partir disso entender aonde foi aquela primeira gota no copo. Aonde que aquilo foi aprendido pela mente subconsciente, porque grande parte das coisas que nos afetam hoje, elas simplesmente nos afetam porque a gente já não consegue mais lidar com elas. É como se esse copo fosse enchendo ao longo da nossa vida, enchendo, até o momento em que ele transborda. E aquele último momento, aquele momento específico, tem o seu peso que faz com que aquela gota transborde e o sintoma apareça. Seja uma alergia, uma depressão, uma ansiedade, uma labirintite, enfim, uma série de sintomas físicos e emocionais que acontecem a partir daquela última gota do copo. Você citou aí que você cuida de crianças, a partir de que idade, quais são os eventos, os maiores eventos das crianças? Muito curioso isso, né? Porque as crianças, a partir de 4, 5 anos de idade, a partir do momento em que elas conseguem desenvolver uma comunicação mínima comigo, né? Já é possível atendê-las. Existe uma especialização para atender crianças, que se chama HypnoKids, que é toda remodelada para o mundo da criança, para o universo da criança. A forma de induzir, de levar a criança ao estado de transe é muito mais lúdica do que é para um adulto, mas igualmente é possível entender as razões pelas quais aquilo acontece. E para uma criança é ainda mais importante, né, Carlos? Porque ela ainda não sofreu com a vida, né? Aquele padrão emocional que hoje os adultos já não aguentam mais, para ela naquele momento ainda está começando a se mover. Então, acabar com aquele problema ali, resolver, tratar aquele problema ali, é fundamental para ela ter uma vida melhor, uma qualidade de vida no seu relacionamento, profissionalmente. Eu atendo muitos casos de crianças gagas, por exemplo. Teve um caso muito emblemático que eu atendi e a partir dele muitos gagos vieram por indicação. E o mais importante existir uma causa, a gente foi lá, tratou a causa, ressignificou ela na mente subconsciente e a partir daquele momento, mesmo ao longo da própria terapia, a criança parou de gaguejar. E isso é legal porque eu pedi autorização para a mãe, nesse caso emblemático inclusive, e eu estava gravando a terapia. E claramente, até um certo momento ele gaguejava e depois daquele certo momento ele deixou de gaguejar. Essa gravação é pública? Você tem um canal no YouTube? Eu não tenho essa gravação divulgada, eu mostro para os alunos nas formações. Tá bom. Por que eu faço isso, Carlos? Porque eu acho que quando isso é tirado de contexto, né, ou é colocado de forma superficial, pode ser misturado ou mal interpretado como um curanderismo, como algo, né? Então, assim, muitas dessas coisas elas são delicadas. Eu pedi autorização para a mãe justamente para mostrar para os alunos, especificamente. Mas o ponto serve e funciona para tudo aquilo que a gente cria na nossa mente, que a gente faz. E uma grande dúvida que as pessoas têm, né, Carlos, será que é ruim uma regressão, né? Trazer uma memória lá de trás, lá do passado? Eu não quero reviver algo que está lá no passado e que me incomoda. O ponto é o seguinte, as coisas que te afetam hoje, os problemas que você tem hoje, só existem, só acontecem porque aquela memória do passado segue sendo revivida, mesmo que você não se lembre conscientemente dela. Você pode até não se lembrar do fato, mas a emoção associada àquele fato perpetua com você e guia o homem, a mulher, o adulto que você é hoje. Quando você fala em curar um gago, isso é um problema que eu entendo de causa psicológica, porque pode ter causa motora, que é uma fonoaudióloga. Claro, perfeito. Você tem uma avaliação de uma profissional fonoaudióloga e aí vai para o seu consultório, onde você vai causar o problema aí. Perfeito. Psíquico. É isso. Ótimo você dizer isso, Carlos. Porque exatamente nesses casos de gagueira, é muito importante entender se
por qualquer razão que seja, ao longo da formação gestacional ou no pós-gestação, né, houve alguma má formação fisiológica, física ali. Pode ser que essa má formação fisiológica seja irreversível. Então, em geral, as pessoas, e as fonoaudiólogas me indicam casos que já foram diagnosticados como perfeitos fisiologicamente, mas é uma trava que elas mesmas não conseguem explicar, né? Elas se utilizam de técnicas, de ferramentas à medida que elas aprenderam, mas aquilo se limita em um ponto e aí elas recorrem a um tratamento, psicólogos, terapeutas em geral e nós, hipnoterapeutas, que na minha concepção hoje a hipnoterapia é a forma mais eficaz que eu conheço e que existe para tratar não só gagueira, mas uma série de outros fatos que acontecem na nossa mente. Muito interessante. Agora sim, eu não sou fumante, mas se eu sou um fumante, você consegue me ajudar? Sem dúvida, sem dúvida. A primeira pergunta é exatamente relacionada ao que você me disse. Você consegue me ajudar? Sim. O que a hipnoterapia faz é ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Se você é um fumante e não deseja parar de fumar, dá para tratar essa pessoa? Não. A hipnose é um estado 100% consensual. E o que isso significa, Carlos? Que as pessoas, para passarem por esse estado, elas precisam querer e seguir as instruções. E querer significa tirar todos aqueles mitos que a gente falou brevemente já e principalmente desejar deixar de sentir aquilo. É um estado que não pode ser forçado. Ele não é forçado a entrar nesse estado. Ele precisa querer e seguir as instruções. Muito bem. Dores em geral, esses problemas, por exemplo, STEM, eu acho que é a técnica que a gente pode aliviar dores de pessoas, principalmente em causas terminais. Você já atendeu nesse sentido? Já fez ajudou alguém? Sim, já atendi vários casos com relação a questões terminais, mas nesses casos o que a gente faz muitas vezes é aliviar a dor. Né? Tem pessoas que estão em momentos da vida, em tratamentos de cânceres, por exemplo, ou com outros tipos de doenças em fase terminal, até caberia ir lá entender o porquê que aquela doença começou a se manifestar, mas naquele momento específico, o que ela quer de fato é deixar de sentir aquela dor, aquele desconforto. Então, o que a hipnose e o que a hipnoterapia fazem nesses casos é levar o paciente, né, o cliente, para um estado que a gente chama de estado SDAIL. É um estado onde existe um relaxamento completo de toda a parte física, fisiológica e um relaxamento mental muito bom também. E dar qualidade de vida para essas pessoas que estão tratando essas questões, né? Que estão vivendo dores que às vezes nem a morfina tira a dor daquela pessoa, é muito bom, é muito gratificante poder amenizar um sofrimento daquela pessoa naquele momento. Agora, Estado SDAIL, eu tive a oportunidade de passar, né? Nós treinamos isso lá no curso. É uma coisa incrível, né? Quer dizer, e você não usa nada. A única ferramenta que você usa é a voz. É a voz, é a sua indução, é fazer a pessoa acreditar naquele evento. Isso é fantástico, cara. É fantástico. E o mais interessante disso, Carlos, é entender como é simples, né? Como é simples guiar e levar as pessoas para aquele estado. Óbvio, exige um nível de preparação prévia, né? O que a gente fala que acessar o estado de hipnose é a coisa mais simples que tem, porque nós vivemos em hipnose. Você provavelmente que está aí nos ouvindo ou nos vendo em algum momento, você está em hipnose. Se você está dirigindo, você está em hipnose. Se você está cozinhando aí na hora do almoço ou em qualquer momento em que você esteja, você está em hipnose. Então, guiar esse estado natural da forma correta para promover não só relaxamentos físicos, se esse for o caso, mas também entender as causas subconscientes é muito, muito curioso, muito interessante para quem é de fora e muito importante também. Agora, como fã da vida, né, pai de 3 filhos, eu lá na rua que eu moro abri uma clínica de parto humanizado. Legal. Entendo que o parto humanizado, um hipnoterapeuta pode atuar de alguma forma. Claro. Existe esse tratamento, esse Claro, cuidado? sem dúvida. Inclusive aqui no momento que a gente está gravando esse programa, meu filho acabou de completar 7 meses, o Theo, e eu fiz toda a preparação de parto com a Vivian, com a minha esposa. De que forma que é feita essa preparação de parto? A gente também queria um parto humanizado, né? Queria um parto natural, humanizado de preferência. E toda a preparação envolveu preparar a mente daquela gestante, né? Da minha esposa, ou da gestante, no caso das gestantes que eu faço esse processo. A mente e a parte fisiológica também, para que ela esteja ainda mais preparada para o processo.
o que a gente percebe na prática, no dia a dia dos atendimentos com gestantes, é que a tensão desse momento do parto, que toda aquele movimento familiar que envolve pessoas não concordando com aquilo, pessoas criticando, pessoas palpitando, tudo aquilo mexe com a mentalidade daquela gestante e isso interfere na fisiologia dela e naturalmente interfere no desenvolvimento do feto lá dentro, do bebê lá dentro e também nesse processo de parto. Então, o que eu fiz com a minha esposa foi prepará-la para que ela tivesse um parto rápido, que era isso que ela queria. Preparar através do SDALE, através de outras técnicas que a gente utiliza para poder fazer com que ela acesse mais facilmente esse estado de relaxamento. E o parto dela foi 1h e 10 de parto ao todo. Fase ativa do parto, 1h10. Então, assim, de fato foi exatamente da forma que ela gostaria. E o mais legal disso, com toda essa preparação, com toda essa sugestão para a mente subconsciente dela, a parte fisiológica, como eu disse, estava preparada. Então, não teve laceração, a recuperação pós-parto foi excelente também. E tudo isso eu tenho absoluta certeza que o poder da sugestão, o poder da hipnose tem grande interferência nesse processo. Putz. Sensacional, sabe, quanto mais... Eu tinha que convidar você, obrigado por ter vindo mais uma vez, especialista, né? Eu sou um recém-formado, como todo recém-formado, ainda vou dar minhas cacetadas por aí. Mas você tem um consultório em São Paulo? As pessoas podem te encontrar onde? Sim, tenho um consultório em São Paulo, atendo em São Paulo e em Sorocaba, mas hoje em dia atendo em todo o Brasil, porque com o advento da pandemia, as pessoas acabaram se abrindo mais, não só nós, terapeutas, mas os clientes também, a fazer o processo de forma online. É possível fazer de forma online? Sim, é possível, a gente adapta algumas questões. Então, antigamente, eu atendo muitas pessoas de todo o Brasil. As pessoas vinham, pegavam um avião, vinham até Sorocaba, que é onde é a minha base, onde eu moro, para fazer o processo comigo. E hoje elas podem fazer sem sair de casa. Então, quem se interessa em fazer o processo de terapia, eu estou à disposição para explicar, para tirar essas dúvidas com mais profundidade, obviamente, e poder tratar essas questões que tanto fazem mal para essas pessoas. Que legal, interessante. Então, você ouvinte, tem aqui o Felipe Feliciano, hipnoterapeuta, hipnólogo. É isso aí. Mentor, ele é um rapaz disposto, né? Pai do Theo, 7 meses. Pai do Theo. Parabéns pra você, eu vi no dia lá. Quando a gente se torna pai, a gente se torna pai do Theo. Não é mais o Felipe Feliciano, é o pai do Theo. É o pai do Theo, você vai aprender isso, tá? É o pai de dar, é o pai de dar. Você quer deixar o contato? A pessoa, você tem um Insta, Claro, quem quiser me seguir, vai lá, @Felipe Feliciano. E você já vai encontrar a minha carinha lá, você já pode mandar uma mensagem, conversar, e eu te explico com mais detalhes sobre a hipnose, a hipnoterapia, a sua mente, e tenho certeza absoluta que se você tem uma questão emocional ou física que te incomoda, a hipnose ela pode te ajudar, ela pode te auxiliar e tratar essas questões que muitas pessoas, né, Carlos, carregam ao longo de toda uma vida. E se tiver tossindo, você entra lá no site do Espaço Evoluir, .com.br. Aliás, tem lá um resumo sobre a hipnoterapia, sobre como é que o processo acontece. A gente colocou lá para você conhecer. Se você quiser escrever para o Felipe também, através lá do nosso site, espaçoevoluir.com.br, espaço sem cedilha, né? Eu encaminho para o Felipe e ele pode te ajudar também. Fica à vontade, ou no meu celular, que você já tem aí no programa gravado. Quiser alguma informação, a gente pode também compartilhar para você. Você manda uma mensagem para mim, 11 94141 9505. Felipe, rapaz do céu, me deram 1 minuto ali, ó. O Jean me deu 1 minuto. O Jean é cruel para mim. Ele vai 1 minuto, ele quer cortar o nosso microfone, o papo é bom, nós temos esses 25 minutos. Eu quero de coração agradecer você pelos esclarecimentos, por ter se deslocado de Sorocaba para vir aqui em São Paulo, falar conosco aqui ao vivo na Vibe, e espero que isso possa contribuir com muitas pessoas. Sua mensagem final. Imagina, Carlos, eu que agradeço o convite, a amizade, a parceria de sempre, e acho que a grande mensagem é o seguinte: olhem para a mente de vocês, né? Entendam como a mente de vocês é capaz de criar coisas, infelizmente não tão boas, mas também coisas incríveis. E a partir disso, entendendo tudo isso, a importância da gente, olhando para dentro, tratar as questões que nos incomodam para ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais feliz. É isso, obrigado de novo pelo convite e até uma próxima oportunidade.
Muito bom, meu querido. E na semana que vem nós vamos falar sobre constelação familiar. A Mazé vai vir aqui ao vivo falar sobre esse processo também, um processo que me chama muita atenção, que eu gosto bastante e recebi muitos pedidos lá no site para a gente entrevistar alguém e falar sobre isso. E tamo junto. Obrigado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.